Olá, bem-vindo a mais uma devocional do Breve Catecismo de Westminster. A pergunta número 20 é: Deus deixou que todo o gênero humano perecesse no estado de pecado e miséria? Essa pergunta fecha o bloco iniciado na pergunta 14, que trata sobre a temática do pecado na raça humana, como o pecado é, como ele se desenvolve e quais são as suas consequências. Para respondermos a esta pergunta, vamos realizar a leitura de Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Agora, o enfoque para o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Também lemos em Tito, capítulo 1, verso 2, na sequência lógica de Paulo, respondendo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, a promessa feita a respeito da salvação foi fundamentada nos tempos eternos. Ela não foi feita para corrigir algo, para consertar algum erro de rota, algum improviso da parte de Deus. Foi algo planejado desde a eternidade. Lemos também em João capítulo 17, verso 6, Jesus dizendo: Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos deste, e eles têm guardado a tua palavra. Portanto, a resposta que o catecismo dá a esta pergunta é a seguinte: tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado do pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Se fôssemos analisar a condição humana, toda a raça humana, toda a humanidade indistintamente está condenada ao pecado. Esse é o meio normal, que nós já temos visto através das outras perguntas. Portanto, Deus separou um povo e neste povo ele destina a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia para toda a humanidade que peca por prazer, que peca porque está na sua condição natural de pecado, em inimizade e rebeldia contra Deus. Deus reservou o seu justo juízo. Mas, para esse povo que ele separou, o povo eleito, zeloso de boas obras, ele manifesta graça, misericórdia e perdão através de um Redentor. De maneira que este povo nós identificamos como a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja de todos os tempos. Desde o período da criação do primeiro homem até o último instante da criação, vivendo aqui nesta terra. Esta é a igreja atemporal de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os santos e santas que o Senhor Deus os chamou e pela fé os resgatou em Cristo. Esse povo não tem condições de ter qualquer tipo de mérito, se arrogar de qualquer tipo de capacidade ou de habilidade para se salvar, porque a salvação é operada por Deus, de maneira que nos planos da história da humanidade, nós vemos Deus executando o seu justo juízo, mas também para um povo preservado, separado, nós vemos Deus exercendo a sua misericórdia e amor. De maneira que esse povo é alvo da salvação, é um povo que tem a sua natureza transformada e ele pode glorificar a Deus, pode anunciar o arrependimento a todos os homens, pode louvar a Deus em meio a uma humanidade corrompida que não louva a Deus. Ou seja, são os arautos de Deus apregoando o arrependimento, mostrando as marcas do pecado, as consequências do pecado e também mostrando à humanidade o que se espera dela, que é obediência, devoção e relacionamento íntimo com Deus. Portanto, a igreja é esse povo, nós somos esse povo, e louvado seja Deus, porque Ele nos escolheu nele, não em nós, não em qualquer mérito que há em nós. Fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, como já diz Romanos capítulo 9,
que Deus havia escolhido Jacó dentro do ventre da sua mãe. Ele escolheu Jacó e odiou Esaú, não pelo que eles tivessem feito, porque ainda não haviam nascido. Eles foram escolhidos de antemão para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Assim não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de Deus usar a sua misericórdia. Somos alvo da misericórdia de Deus, por isso louvemos ao Senhor. Medite nisso e que Deus te abençoe.